Olá, galera do sétimo ano. Então, hoje nós vamos concluir o capítulo 2, tá? A prof tá fazendo um vídeo sobre as atividades do livro suplementar, tá? Para vocês terem uma facilidade para fazer, pra gente fazer um feedback, fechar esse capítulo sem nenhuma dúvida. É imprescindível que vocês escutem esse vídeo, assistam esse vídeo até o final, tá, gente? Para vocês conseguirem fazer as atividades, tá? Então, a questão complete a segunda coluna de acordo com a primeira. Vocês vão buscar características de indígenas, portugueses, africanos, tá? Para conseguir responder. Vocês têm isso no livro, no início do conteúdo que a gente trabalhou. Lá na página 21 tem os povos indígenas, na página 22 tem os povos africanos e na página 24 tem os portugueses. Leiam lá que vocês vão conseguir enumerar. A número 2. Justifique afirmativo. O Brasil é um país miscigenado. Então, a gente já começou falando que nós temos indígenas, portugueses, africanos, dentre outros povos que vieram para o Brasil após, né, a colonização. Então, a nação brasileira ela é formada por muitos povos, por diversos povos. Os indígenas, que eram os originários daqui, os europeus, os africanos. Então, nós temos uma mistura de culturas. É isso que representa a miscigenação. Número 3. Observe um gráfico. Vocês vão ter um gráfico ali para vocês observar em relação à distribuição percentual da população residente segundo a cor ou raça no Brasil em 2010, tá? Analise o gráfico que retrata a população brasileira de acordo com o censo de 2010. Cite 2 fatores que contribuíram para o baixo número de indígenas no gráfico. Observem que nós temos cor branca, cor preta, cor amarela, cor parda, cor indígena e sem declaração. Aí, então, o indígena, por que a gente, nesse gráfico aqui, então, representa poucos indígenas? Nós já havíamos falado em aula sobre isso, né? Porque os indígenas, quando eles tiveram contato com o colonizador, o colonizador trouxe diversas doenças que eles não eram acostumados, que eles não tinham imunidade, pela violência sofrida, o trabalho forçado, a expulsão das suas comunidades, conflitos. Então, esses são os vários motivos que fizeram com que reduzisse o número de nativos aqui no Brasil. Indo para a página seguinte, a página 4. Analise o gráfico a seguir. Temos um gráfico com a imigração no Brasil de 1820 a 1970. Então, relacione a abolição da escravatura em 1888 com o aumento de imigrantes no país, no Brasil. Então, o que nós podemos relacionar, observar esse gráfico? Quando que começou a chegar esses imigrantes, né? Nesse período, a partir de 1888, que vieram os imigrantes. Por quê? Porque após a abolição da escravatura, os imigrantes vieram para cá porque os fazendeiros precisavam de mão de obra na cafeicultura. E aí eles se negavam a pagar salários aos ex-escravizados. E aí, então, o governo brasileiro incentivou a entrada, a vinda de imigrantes para trabalhar nessas lavouras de café. Número 5. Cite 2 consequências marcantes da escravidão para a história do Brasil. Também já havíamos comentado em aula. A primeira, uma consequência assim que não dá para a gente esquecer, é o preconceito contra os afrodescendentes, que existe até hoje. Lembra que nós comentamos sobre o negro receber um salário inferior ao branco, a mulher negra receber um salário inferior à mulher branca. A mulher negra ainda é mais discriminada, tá? Por ser negra e por ser feminina. Então, esse é uma consequência marcante. Além disso, a marginalização dessa comunidade, porque eles não são assistidos por políticas do governo, em sua grande maioria, e também em função de sofrerem preconceito, de receberem menos, de passarem alguns passarem por necessidade, acabam que então são marginalizados,
tá? Número 6, tem uma pirâmide etária. Já expliquei para vocês como é que é a pirâmide, né? Aquela parte mais clarinha que tem à direita é o número de mulheres, a parte mais escura, o azul mais escuro, é homens. Aí, do lado, nós temos a idade, a faixa etária, que começa de 0 a 4 anos e a última é mais de 100 anos, tá? Essa tirinha, ela vai mostrar ambos, tanto homens quanto mulheres, e o percentual, tá? Aí, vamos ver o que pede as questões referentes a essa pirâmide. Letra A. O que a pirâmide informa sobre a qualidade de vida da população? Observem que a pirâmide ela é extensa, ela é comprida. Então, essa pirâmide indica que a expectativa de vida é grande. Então, tem aumentado a expectativa de vida, tem possibilitado a população a viver mais, ultrapassando a faixa dos 80 anos. Se vocês observarem, 80 anos ali, 80 a 84 anos para acima, nós temos um percentual bem representativo em relação à idade da população, tá? A B. Quanto ao crescimento da população, o que pode se afirmar com base na relação entre a quantidade de pessoas que nascem e a quantidade de adultos? Então, observando ali, ó, a faixa entre nascimentos ali de 0 a 4 anos e a faixa lá de 19 anos em diante, qual a parte que tem mais população? É aquela parte ali dos 19 anos em diante, que já é a população economicamente ativa. Então, isso quer dizer que há mais adultos que indivíduos nascendo, tá? Então, a quantidade de filhos por casal tem diminuído e logo, consequentemente, daqui a alguns anos, vai ter diminuição da população, tá? Mas, então, hoje, essa pirâmide representa então, que há mais adultos do que indivíduos nascendo. Número 7. Considerando a mudança de padrão demográfico da população brasileira ao longo dos anos, em que ocorreu lento declínio da fecundidade e envelhecimento da população, explique alguns dos impactos socioeconômicos causados por esse envelhecimento. Então, primeira coisa, se a população está envelhecendo, vai afetar o trabalho, né? A população trabalhadora, então vai diminuir a força de trabalho. Essa população mais idosa, ela precisa de cuidados com a saúde, então aumenta os custos com a saúde. Vai ter consequência, como a gente já comentou na sala de aula, em relação à previdência social, que a gente está vivendo no ano passado. Esse ano a gente escutou falar bastante sobre a mudança das regras para aposentadoria. Isso é uma consequência por o Brasil ter uma grande quantidade de idosos. Então, esses são os impactos que vão acontecer em relação à mudança da pirâmide etária brasileira. Número 8. O gráfico a seguir compara as pirâmides etárias de 3 períodos diferentes do Brasil, tá? Vocês têm que observar, analisar o gráfico, ver se houve redução ou aumento no crescimento do vegetativo, se houve aumento ou diminuição na expectativa de vida, tá? Como isso? Observar ali, ó. Os gráficos são de 1991, 2000 e 2010, tá? Em relação, é mais ou menos como se vocês observassem a pirâmide da página 90, só que só o desenho da borda da pirâmide, tá? E a porcentagem da população. Então, pela análise ali, será que teve diminuição das taxas de crescimento vegetativo? O que é crescimento vegetativo, prof? Vamos lá na apostila que tem o que vocês estudaram sobre crescimento vegetativo. Aumento das taxas de natalidade e longevidade? Natalidade e longevidade estudamos também. Diminuição do número de idosos no conjunto da população? Aumento da quantidade de mulheres na sociedade? Observem, tá? Observem, tentem analisar em relação a essas alternativas. Tem dúvida nos termos? Volta lá na apostila, tá? Número 9. Cite 2 razões que contribuíram para a redução do ritmo de crescimento da população absoluta no Brasil na última década. Nós já falamos, né? As mudanças dos hábitos
das pessoas, né? Como era acesso à população aos métodos contraceptivos, a introdução da mulher no mercado de trabalho, a mudança, a migração do campo para a cidade. Então, esses são os fatores que reduziram o crescimento da população. Então, é isso. Muito obrigada por ter chegado até o final desse vídeo. Quero dizer que eu estou muito feliz por a gente estar concluindo esse capítulo. Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida e qualquer coisa estou à disposição. Um beijo bem grande para vocês.